Fala pessoal, tudo bem? Mais um conteúdo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre uma habilidade extremamente importante para você desenvolver dentro dos seus negócios, para você ter melhores resultados, para você ter mais sucesso nos seus negócios. Você que já está empreendendo, você que está pensando em empreender, você precisa desenvolver essa habilidade. Caso contrário, o seu negócio vai ficar cada vez mais distante, né, do que você deseja, que é crescer, que é trazer resultados, que é aumentar faturamento. Então, se você está tendo esses problemas dentro do seu dia a dia, você não está conseguindo vender, você não está conseguindo aumentar seus faturamentos, é que provavelmente você não está desenvolvendo essa habilidade. Porque é muito importante o que a gente vai falar aqui hoje para que você alavanque os seus negócios. Então, fica ligado com a gente hoje, que esse é o nosso papo de empreender e tem sempre aquele desafio no final, onde eu te provoco a exercitar o que a gente está falando aqui hoje. E se você fizer isso, você vai me mandar e a gente vai dar um parecer, a gente vai dar a nossa opinião aqui de como que você desenvolveu, né, essa atividade. Então fica ligado com a gente que está bem legal o assunto de hoje e eu tenho certeza que vai te ajudar. Olha só, muitas coisas são feitas dentro das empresas. A gente tem muita coisa a ser desenvolvida, inclusive, né? Principalmente quando a gente é empreendedor. Então, só que a gente tem que ficar ligado no que precisa ser feito, a gente tem que estar ligado naquilo que precisa ser desenvolvido. Porque não adianta nada fazer muitas coisas e não fazer o essencial, não fazer o que precisa ser feito, que são atividades importantíssimas que estão ligadas diretamente com o nosso cliente. Tá certo? Então é importante você se ligar nessa prioridade, vamos dizer assim, para que você consiga alavancar seus negócios. Tá ok? Então é o que a gente estava comentando. Será que você, né, e aí vai aquele momento de reflexão que sempre que eu gosto de passar para vocês. Será que você está fazendo o que deve ser feito, né? Principalmente com relação ao seu cliente? É porque muitas vezes o teu cliente chega para você, você não escuta o seu cliente, você não ouve o seu cliente. Ele te pergunta uma coisa, você responde outra. Ele está com uma necessidade e você entrega outra. Então isso não resolve o problema dele, né? E isso é constantemente visto, né, dentro do dia a dia nosso. Se você parar para pensar, você vai verificar que isso acontece de forma muito constante. De não parar e, né, analisar o que o teu cliente está precisando. E é essa habilidade que você precisa desenvolver, é essa habilidade que você precisa criar dentro de um cenário. Né? Modificar essa análise, né, em relação ao seu cliente. O que você está fazendo? Eu estou fazendo o que o cliente quer? Eu estou ouvindo o cliente em primeiro lugar? Né? E aí você parar para pensar, mas eu ouvi de fato, não é ouvir perguntando para ele se ele está gostando do produto, né? É ouvir o que está faltando, é ouvir o que precisa ser melhorado, é ouvir o que não está bom. É ouvir o que precisa ser desenvolvido, tá certo? Muitas vezes talvez ele não consiga responder isso, mas a gente vai ter que, né, ter aí, vamos dizer assim, a limpeza do nosso ego para poder perguntar essas coisas, porque é isso que vai te fazer crescer, é isso que vai te fazer ter sucesso. E não adianta nada ficar deixando as coisas para depois, né, procrastinando, querendo, né, fazer só aquilo que você gosta de fazer, querendo ouvir só respostas para aumentar o seu ego, para melhorar o seu ego aí. Isso não leva a nada. Você pode ter certeza que se você continuar nessa situação, a tua empresa provavelmente vai fechar. E aí a pergunta sempre de reflexão para a gente. É isso que você deseja? Se é isso que você deseja, esse vídeo não faz o menor sentido para você. Agora, se você quer mudar, você tem que sair da sua zona de conforto. Você tem que ir para cima, né, questionando essas questões, fazendo essas perguntas e sem medo de tomar negativas, sem medo de tomar, né, avaliações não tão positivas assim. Porque na verdade é isso que vai te fazer crescer, é isso que vai te fazer desenvolver algo diferente. Né? Muitos me perguntam assim, o que eu posso fazer para ser diferente? Mas ouve o seu cliente. Só ouvir o seu cliente vai te fazer, né, alavancar os seus negócios. Só essa atividade que ela é muito importante. Obviamente que você vai ter que colocar em prática muita coisa. E aí você tem que estar disposto, primeiramente, a ouvir e aí depois a agir. Que eu sempre falo, não adianta nada ter boas intenções. De boas intenções o mundo está cheio. Porém, a realidade é completamente diferente na hora de execução. Okay? Então, e a grande pergunta é, né, o que você quer como resultado? Né? O que você deseja, ou você não quer resultado? Se você quer melhorar a sua empresa, se você quer desenvolver a sua empresa, se você está pensando em criar um negócio de sucesso, o primeiro passo é você ter essa habilidade de ouvir o cliente. Né? Colocar o teu cliente no centro das atenções. E aí você tem que, né, muitas vezes vai ter que ouvir coisas não tão legais, certo? E a gente vai ter que ter a humildade de que não está legal aquela parcela que a gente está fazendo, né? Aquela parte do contato com o cliente. Isso é visível, se você for para a linha de frente do seu negócio, se você não está ainda, você vai verificar que tem muita coisa falha. Tá, ok? Então essa
essa habilidade de desenvolver problemas para o seu cliente, ela é essencial. É ouvir o cliente, verificar o que está faltando. Muitas vezes nem ele está sabendo que ele tem um problema. Então, a partir do momento que você ouve de forma, né, de coração aberto, vamos dizer assim, você vai enxergar que também ele não consegue visualizar, mas que você consegue sim, porque você está dentro do contexto e você consegue melhorar aquilo. Isso é muito importante para que a gente crie negócios de fato de sucesso, tá ok? Então, isso tem que ser dentro da cultura da empresa, tem que começar com você, dono da empresa, gestor da empresa, né? Ou mesmo aquele colaborador que é mais, que ele é mais proativo, que ele é mais desenvolvido, que ele está tendo outro tipo de visão, uma visão mais holística com relação ao todo da empresa, mas tem que estar na cultura, não adianta estar dentro da nossa mente. Isso começa pela gente, mas não começa pensando, começa agindo. E eu sempre falo, né? Se você tem alguns colaboradores, já, se você é eu, equipe, vamos dizer assim, vá para a linha de frente, vá para o contato com o cliente e verifique o que está errado, né? Verifique o que está dentro do contexto que pode ser melhorado, tá certo? Porque quando a gente começa a praticar, quando a gente começa a desenvolver, a gente começa a rebater isso para os nossos colaboradores. E aí eu consigo treiná-los, eu consigo orientá-los de forma muito melhor, porque na verdade eles vão seguir aquilo que a gente está fazendo. Tá certo? É a liderança pelo exemplo, traduzindo. Então, se você não praticar, não vai adiantar nada, né? A gente está falando aqui, não adianta nada a gente estar colocando isso para os nossos colaboradores, sendo que você não exercita. Então, se você tem já uma empresa um pouco mais desenvolvida, que tem colaboradores, eu faria da seguinte forma, eu iria para a linha de frente pelo menos, uma vez por mês. Ouvindo o cliente, trocando ideia com o cliente para verificar o que... E aí, naquela sua reunião, né, de equipe, você colocar essas informações, você colocar esses desafios para serem desenvolvidos, tá certo? E aí você vai cascateando, você vai descendo isso dentro da sua empresa para que de fato se torne algo da cultura da empresa. Então, o que a gente tem que fazer? Quando a gente faz essa análise, a gente vai tirar o atrito de toda a jornada do cliente, porque o cliente tem atrito. O que é o atrito, Marcelo? É quando para, é quando cria ali um ruído, é quando tem o cliente, ele quer fazer com ele quer entrar, ele não quer ter problema algum dentro da jornada, né? E a jornada vai depender de cada negócio. Quando ele tem qualquer tipo de atrito, ele fica chateado, ele fica pensando se ele deveria estar ali, pensando se ele volta um dia para aquela situação. Então é importante a gente buscar essa lógica de retirar os atritos. E a gente só consegue tirar o atrito se a gente conhecer esse processo todo. A gente pode chamar esse processo de jornada, pode chamar de processo mesmo, ou pode chamar de passo a passo. E aí você vai ter que entender isso, porque senão não adianta nada ficar analisando a distância. É se inserir mesmo dentro dessa jornada e entender aonde é que tem esses atritos. Olha só, 2 exemplos que aconteceram durante essa semana. O primeiro deles é um clássico, né? Você vai em alguns supermercados da sua cidade mesmo, você vê que tem diversos atritos. Você não acha produto, muitas vezes, né? Mas o principal atrito que acontece é caixa fechado, né? Onde você fica numa fila, você fica nervoso, você está às vezes com pressa, né? E a fila do caixa rápido ela consegue ser mais demorada do que o caixa normal. Então não deveria chamar mais caixa rápida, né? Porque não faz mais sentido. Porque tem diversos caixas fechados, sendo que ali é o principal ponto de você empurrar o cliente para fora. Ele já comprou ali, ele não tem teoricamente mais importância, ele fica chateado, ele sai chateado inclusive. Então esse é um tipo de atrito que acontece dentro das empresas. E aí, para fazer contrapartida, recentemente eu fui num pet shop e aconteceu a mesma coisa, tinha um caixa só aberto e entrou uma pessoa na minha frente, e a pessoa não tinha nada a ver com aquilo, eu só estou contando essa história para a gente entender a lógica, e ele tinha um monte de coisa para realizar. E eu estava muito com pressa, eu ia me atrasar para o próximo compromisso e o cara ia ficar pelo menos uns 20 minutos ali. E olha a sacada, a moça que me atendeu percebeu a situação, e ela, assim, num ato assim, de comprometimento com a empresa, ela foi lá e me perguntou se eu ia pagar em cartão, se eu ia pagar em dinheiro, e ela conseguiu resolver o meu problema. Ela percebendo isso. Percebe quando está dentro da cultura, qualquer colaborador vai resolver o seu problema? É disso que a gente está falando, retirando aquele atrito. E a gente fica feliz e a gente começa a falar, pô, aquele lugar atende bem, aquele lugar, ele se importa com a gente. É disso que a gente está falando, é essa habilidade de todo mundo estar treinado, todo mundo está conectado dentro da cultura para resolver o problema do cliente. E aí eu saí feliz e é por isso que eu estou contando essa história aqui para vocês, para que a gente faça mais isso, faça mais vezes isso.
A habilidade de resolver problemas. Não importa o problema, não importa quem dentro da empresa, mas vai estar resolvendo o problema e vai estar melhorando aqui a jornada do cliente. Né? Geralmente os caixas são os grandes vilões aí de jornada, de deficiência dentro da jornada do cliente. Né? Mas tem outros também. Tem o vendedor que às vezes incomoda demais e por aí vai. Tá? A gente não vai entrar em detalhes aqui, mas olha só que coisa legal. Né? É essa lógica que a gente tem que ter. Resolver problemas do seu cliente, o cliente no centro da atenção. Então eu tenho que entender essa jornada. Quando eu entendo essa jornada, quando eu desço nessa jornada do cliente, aí eu vou começar a verificar que tem diversos problemas. E se você resolver um a um, não vai dar para resolver todos, mas aí já está um diferencial, porque todo mundo vai perceber e vai falar, cara, lá é legal, vai lá naquele local que as pessoas dão importância para você e elas resolvem o seu problema. Okay? Então isso é bem legal. Um outro local que eu me lembrei agora, né, que eu recentemente estou visitando constantemente, porque estou fazendo um determinado projeto aqui, às vezes não tem um produto. A vendedora, né, ela pega e me recomenda para um outro local, cara. Eu acho isso fantástico, porque ela está se importando comigo, ela está resolvendo o problema. Então eu acho isso muito interessante aí dentro dessa habilidade aí de resolver problemas, porque ela está sendo treinada para isso. Ela está dentro de uma cultura já que resolve problemas. Mas isso começa pela liderança. Obviamente que alguns colaboradores podem ter isso já como espírito, como determinação do seu dia a dia, mas acaba sendo, né, se não for desenvolvido isso, acaba entrando dentro dessa cultura que não é tão legal assim. Okay? Então fica essa dica muito interessante para que a gente consiga criar esse cenário. A gente tem que gostar de resolver problemas. Se a gente não gostar de resolver problemas, não faz sentido estar ali dentro daquele cenário, né, principalmente para os nossos clientes, tá ok? E aí, para finalizar, né, eu sempre gosto de deixar aquele desafio. Né? Qual que é o desafio? Né? É você observar uma parte do seu processo que está ligado diretamente com o seu cliente e listar os principais problemas. Você vai listar você vai acompanhar primeiramente essa jornada e você vai listar os principais problemas. Você vai ver quanta surpresa você vai ter. E eu tenho certeza que você vai passar a ter outra visão. Daí você vai, né, me mandar isso de alguma forma. Você pode publicar nas redes sociais, me adicionar, você pode mandar inbox nas minhas redes, aonde for. Você vai listar essas atividades, eu vou analisar a profundidade da sua análise e eu vou te dar um diagnóstico, vou te dar um parecer, vou te apresentar possivelmente alguns próximos passos, só que você tem que fazer a sua parte. Você tem que criar esse cenário. Né? Se você está pensando em empreender, é a mesma coisa. Você vai analisar o teu futuro cliente e quais são essas jornadas dele e quais são os principais atritos. Tá certo? Isso é bem legal, esse exercício. Você vai verificar que tem diversas oportunidades e vai te ajudar muito, tá bom? Faça a sua parte e a gente entrega muito mais para você aqui. E para finalizar, a gente tem aquele, né, momento de reflexão que agora passa a se chamar Se Liga Nessa Ideia. Se liga nessa ideia. Coloque o cliente no centro das atenções, no centro dos seus negócios. E você terá sempre as oportunidades que você tanto procura. Às vezes você fica procurando oportunidade aqui e ali, as oportunidades estão no seu cliente. Ouça o seu cliente, enxergue o que o seu cliente está tendo de atrito. É lá que estão os grandes insights para a gente fazer melhoria nos nossos negócios, para a gente fazer inovação nos nossos negócios. É lá que você tem que observar. Tá ok? Eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. E a gente sempre entrega mais aqui conteúdo para você. A gente sempre tem um workshop aqui. Se você está pensando em empreender, se você está pensando em dar aquela reciclada, você acessa aqui os links abaixo, você se cadastra e você tem um workshop que está sensacional, muito conteúdo. Fica, né, ligado aqui nos nossos próximos conteúdos, que a gente está próximo de lançar um conteúdo, um workshop aqui ao vivo, né, nos próximos meses, e aí vai ser bem legal. Vou estar tirando dúvida de um monte de gente, né, inclusive a sua, ao vivo, para a gente poder trocar bastante ideia. Mas enquanto isso, você acessa aqui o nosso material, tá bem legal. Tem um e-book também de gestão do tempo, onde você vai ter aí toda a lógica do que você precisa fazer para melhorar, para você ser mais produtivo. Acesse esses dois conteúdos, tá bem legal. Eu quero te conhecer sempre, deixa o seu recado aqui, deixa o seu nome, de onde você está falando, que sempre eu vou mandar aquele abração para você, né, porque você está prestigiando a gente, então a gente, né, tem esse grande prazer de prestigiar as pessoas que estão participando aqui com a gente, tá ok? Eu espero que eu tenha te ajudado, pratiquem isso, mande o desafio para mim, eu tenho certeza que você vai ter melhores resultados, tá ok? Queria agradecer mais uma vez, um grande abraço e até a próxima!